Bom, hoje, o INEG na sua casa. Débora Alfano, Fábio França, o INEG na sua casa. Hoje, a gente está na casa da Célia e do Alexandre Raciscas. Raciscas com K. A Célia e o Alexandre são casados, completaram 30 anos de casados em julho, ou seja, 2 meses atrás. Eles têm um filho, o Guilherme, que também é casado há 3 anos com a Camila, mas já não mora com eles. Eles moram num apartamento em São Paulo há 29 anos e no ano passado reformaram tudo. Eram 3 quartos, mas daí eles reduziram um para ampliar a sala, para ter mais espaço para receber melhor os amigos. E entre os amigos, nós aqui do Band News no Meio do Dia, que estamos na casa deles agora, ainda que virtualmente. A Célia, ela trabalha no comércio, ela é franqueada da Cacau Show. E o Alexandre é publicitário, trabalha na área comercial numa editora especializada. E ele também foi cadete da Força Aérea. Então, privilégio de estar na casa do Alexandre Raciscas, da Célia. E quem não está vendo pelas redes sociais, Débora Alfano, você que descreveu as casas onde estivemos, queria que você descrevesse um pouquinho para quem não está vendo as imagens. Eles gostam de tons neutros, né? Tons Débora? neutros, bem clarinhos, né? Pastéis aí. Então, lá atrás do INEG, no canto esquerdo, tem uma janela com cortinas que vão do teto até o chão. Essas cortinas estão abertas, entrando luz. Aí, lá do outro lado, tem quadros, né? Tudo nesse tom de bege. Exato, tudo, até o quadro é no tom de bege, né? Um quadro abstrato, com uma figura geométrica lá no tom de bege. Aí tem um sofá em L, com várias almofadas. O sofá também é cru. Tem várias almofadas. Aí tem uma almofada laranja, almofada verde, um verde escuro. E aí tem 2 poltronas de couro ali atrás também, com a mesinha onde estão os controles da televisão. Tem uma planta ali atrás. E no outro cantinho, algumas... Imagino que seja a mesa de jantar. Dá para ver as cadeiras em madeira, um estofado cinza. Bem bonita a sala. E um tapete também, né? É isso aí. Tudo tons tudo claros bege. e neutros. Tons claros e neutros. Isso. Então, queria agradecer o privilégio de mandar a foto para nós, o Alexandre Raciscas e a Célia. Bem-vindos, são nossos ouvintes, sempre entrando em contato com a gente, sempre contando histórias, opiniões, dando palpites, isso é muito bom, queria agradecer. Bom, Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, o governo Lula deve encaminhar para o Congresso, né? Não mandou ainda, uma proposta de emenda constitucional tratando de um assunto que ficou muito em voga nos últimos tempos, que é a participação dos militares na política, né? Podemos até falar do passado, né? A participação dos militares na política é parte da nossa história. E a mais recente, uma participação bastante efetiva de 1964 até 1985. Agora, de 85 até o início do governo Bolsonaro, uma participação absolutamente lateral. Eles estavam aonde sempre estiveram, a não ser quando saíam de lá, chamados muitas vezes, eles estavam na caserna. E observavam os momentos políticos do Brasil, observavam as crises políticas em silêncio, de 1985 até o início do governo Bolsonaro, até a campanha de Bolsonaro, 2018, quando o candidato Bolsonaro começou a dizer que ia governar com os militares. E começou a nomear os militares depois que foi eleito. E aí é importante a gente fazer uma distinção, antes de seguir em frente com essa discussão, que a gente precisa separar o que são as Forças Armadas do que são os militares. Os militares é um termo genérico, militares é um termo genérico, não define. São pessoas que têm uma patente militar, podem estar na ativa, podem estar na reserva, são militares de uma forma geral, formação militar. O Alexandre Raciscas, aliás, tem formação militar, foi cadete da Força Aérea. E tá aí, os militares. Agora, Forças Armadas, aí é outra coisa. Forças Armadas são uma instituição que reúne os militares da ativa. Os militares da ativa, que seguem uma hierarquia, que é ditada pelo alto comando da Marinha, Aeronáutica e do Exército, e que se subordina administrativamente ao Ministério da Defesa, que não comanda
as Forças Armadas. Administrativamente, sim, mas não é ele que dá a linha das Forças Armadas. Então, o ministro da Defesa, que, em geral, quer dizer, um civil, de preferência um civil, teve um momento que teve um militar, mas é um civil, ele é a interlocução das Forças Armadas, com sua estrutura militar fechada, encerrada neles, e o meio político, a sociedade de uma forma geral, é uma interface. É interface, não é o chefe, é uma interface. É o comandante do Exército, é o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha, que comandam as Forças Armadas por meio do alto comando. Do alto comando. Esses são as Forças Armadas. Isso são as Forças Armadas. Essa é a instituição Forças Armadas. Não existe uma instituição chamada militares. Militares não configuram uma instituição. A instituição são as Forças Armadas. Então tem que separar, mas separar com machado. Pá! Militares de um lado, Forças Armadas de outro. Jair Bolsonaro nunca governou com as Forças Armadas. As Forças Armadas serviram ao governo Jair Bolsonaro, serviram ao governo Lula, serviram ao governo Dilma, servem a todos os governos, porque as Forças Armadas são uma instituição do Estado, assim como a Polícia Federal, assim como a Receita Federal, assim como o Tesouro Nacional, assim como o Banco Central. Não responde, não tem preferência, eu sou esse, eu sou aquele. Individualmente, um militar aqui, outro militar ali, pode gostar de um ou pode gostar de outro. Mas as Forças Armadas são uma instituição absolutamente preservada da nossa redemocratização para cá. E continua assim. Então, o que aconteceu de 2018 para cá foi uma politização, ou melhor, uma militarização da política, a transferência de militares para postos de comando tradicionalmente ocupados por civis, e isso produziu uma distorção de percepção sobre os militares e que, de alguma maneira, compromete, evidentemente, a condução das Forças Armadas. Então, é preciso, para dar um freio de arrumação, fazer um ajuste. E essa é uma preocupação das Forças Armadas. Como é que o uso de militares na política comprometeu, de alguma maneira, a imagem das Forças Armadas, ainda que as Forças Armadas não tenham se envolvido do jeito que os militares se envolveram, do jeito que militares se envolveram, não os militares. Militares se envolveram. Então, neste caldo de explicada essa diferenciação, vem o texto, que ainda não está pronto e tal, dizendo o seguinte: militares da ativa não podem disputar a eleição, porque na ativa eles são integrantes das Forças Armadas. Não podem disputar a eleição. Quer disputar a eleição, passa para a reserva. Esse texto é resultado de conversas do governo com os políticos, né, com o Congresso Nacional, precedidas de uma costura política feita pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, que apoiam a ideia. Então a ideia, para disputar um cargo eletivo, passa para a reserva. No primeiro momento, o governo pensava em fazer mais restrições para os militares e proibir que eles ocupassem cargos no governo, tipo ministro. Mas acabou desistindo e ficou com a restrição à candidatura, que é absolutamente correta. É bem-vinda para conter um clima de de politização de quartel. Para disputar a eleição, o candidato tem que se filiar a um partido, que vai ser de oposição do governo, depende de quem ganhar a eleição. Tem lá um candidato a presidente, um candidato a governador, sei lá, e o sujeito está afiliado a um partido. Como é que ele pode ser da ativa, filiado a um partido, aí perde a eleição e volta para o quartel? Na eleição tem que fazer acordo, tem que fazer dobradinha com outros candidatos, tem que assumir compromissos, tem que ter bandeiras, tem que fazer discurso a favor de teses de um lado ou de outro. Aí ele perde a eleição, que é o mais comum, tem muito mais candidato do que eleito. E o que ele faz? Volta para o quartel? Ele é da ativa, ele volta para o quartel? Depois de ser exposto e de se expor à política, como é que ele faz? Ele vai ser encarado pelos colegas como? E tudo aquilo que ele falou, e sendo que o militar não deve dar opiniões, esse já deu. Então, faz sentido que um militar, para ser candidato, vá para a reserva. Absolutamente correto isso.
Aliás, é o que acontece quando o militar assume o maior posto do meio militar, que é o comando geral. O comandante do Exército, da Marinha e Aeronáutica, na hora em que eles são nomeados, eles imediatamente são transferidos para a reserva. Não sei se ouvinte querida sabia disso, mas o comandante do Exército imediatamente vai para a reserva. Por quê? Porque se ele não vai para a reserva, termina a gestão dele, digamos assim, o presidente da República troca o presidente, troca o alto comando, troca o comandante, ele teria que voltar para o alto comando. Aí ele voltaria para o alto comando, no Exército lá tem 15, aí ele volta a ser um dos 15, só que ele vai ver o novo comandante desmontar os projetos que ele achava bacana, desmontar as plataformas dele, as coisas que ele defendia. Também ele é uma presença constrangedora para o novo comandante, porque ele era o status, né, o cargo mais alto, ele era o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e ele volta a ser alguém do alto comando. Não funciona. No passado isso aconteceu muito. Acontecia. A Marinha teve um ministro chamado Alexandrino Faria de Alencar. Ele, no início do século passado, ele foi ministro por 4 anos, saiu do cargo. Aí ele voltou dali a 3 anos, ficou mais 5, saiu de novo. Aí ele ficou 4 anos fora, voltou para mais 4. Aí nos intervalos ele ficava no alto comando da Marinha. Entendeu? Mas ele era um ministro, aí ele voltava para o alto comando, aí voltava a ser ministro, aí voltava para o alto comando. Não é um negócio legal para o novo ministro, né? A realidade era outra, estou falando do início do século passado, mas não dá, não faz sentido, não faz sentido. Se eles não podem assumir o comando e voltar para o alto comando, por que eles poderiam assumir uma candidatura e então voltar? Então, mais do que acertado. E também parece acertada a decisão que o governo tomou de não proibir o aproveitamento dos militares em cargos públicos. Até porque o fracasso de alguns exemplos, eles não devem servir como indicação de incompetência militar, e sim indicação de incompetência do profissional escolhido. Pega o ex-ministro Eduardo Pazuello, general, nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser ministro da Saúde. Foi um desastre. Foi um desastre. Agora, quando ele comandava a Operação Acolhida, que é uma força-tarefa humanitária do governo federal, com apoio da ONU, para acolher os venezuelanos que entravam pela fronteira por Roraima, foi um sucesso. Foi um sucesso. A Acnur, o órgão da ONU, elogiou pra caramba e o Pazuello consagrado. Aí ele foi para a saúde. Desastre. Isso quer dizer que militar não pode ser ministro da saúde? Não deveria ser, né? Porque não tem a ver com a formação, mas é a condenação do militar como alguém que não pode ser ministro da saúde? Bom, e aí? E o Eduardo Ribeiro, o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, foi um desastre, era civil. Então a gente não pode ter mais civil como ministro da Educação, tem que botar um militar, ou tem que botar um alienígena. Como é que faz? Nós vamos botar alienígenas? Então uma pessoa vai ser civil ou vai ser militar? Ou vai ser o quê? Não existe alternativa. Não faz sentido. O recrutamento de militares para cargos deve estar liberado. Agora, precisa seguir o bom senso. Não faz sentido colocar um militar, por exemplo, para fazer negociação com o Congresso, pela mesma razão que ele não pode ser candidato da ativa. Porque ele vai ter que fazer conchavos. Você está na reserva, ok. Né? O que a gente tem que evitar nesse debate é a demonização dos militares. Aliás, a demonização de qualquer categoria profissional. A Lava Jato demonizou a política e os políticos. As Forças Armadas são uma instituição altamente disciplinada. E são assim há muito tempo. Agora, o fato do Bolsonaro militarizar o governo dele não tirou das Forças Armadas a característica de ser uma instituição disciplinada. É que o Bolsonaro fez lambança e expôs os militares. Ao pegar militares e ficar espalhando como quem joga confete, né, no carnaval, achando que onde ele pusesse um militar, chegaria a nobreza, a correção absoluta, porque ele ia tirar um político, ia tirar um civil, que são pessoas nefastas. Não. Nem os militares são virtuosos por serem militares,
e nem os civis são defeituosos, né? Como é que chama? Viciosos, sei lá que palavra a gente vai usar, porque são civis. Isso a gente não pode fazer essa distinção. Daí porque é razoável não fazer essa separação, essa clivagem, essa separação. Se for militar, não pode ir para o governo. Não, se for militar, pode ir para o governo. Agora, vai fazer um governo de militar? Se for sindicalista, pode ir para o governo, mas vai fazer um governo de sindicalista? Não faz sentido. Não faz sentido essa opção preferencial. Ou então, e também a repulsa preferencial, não faz sentido. Então, vamos acompanhar essa PEC. Os militares estão aos poucos se recuperando, né? Tomando ar depois dessa fase Bolsonaro em que eles foram expostos de 2018, principalmente de 2019 para cá. Foram expostos, sabem que foram expostos, sabem o trabalho que vão ter que fazer para resgatar, inclusive internamente e tal. Mas não vamos a gente entrar na pilha de demonizar, porque esse governo que está aí está fazendo as coisas, neste caso, neste ponto específico, com sensatez. Não vamos nos deixar levar por um sentimento de revanche, né? de vingança, porque isso é uma bobagem retumbante, nós não podemos permitir. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.